A amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, eu fiquei muito tempo fora, eu não sei se ser identificado como antigo membro dessa igreja é um elogio ou uma crítica, mas espero que seja um elogio, né? E como, de fato, fui membro muitos anos desta igreja, e toda vez que volto, irmãos, é um filme que passa na cabeça, não é? Para cada um que a gente vê, para cada um que a gente identifica. Eu fico feliz por ver que a igreja tem se renovado e cada ano que a gente volta aqui é mais um rostinho diferente, é mais uma carinha diferente, mas sempre tem aqueles que têm a mesma carinha, só muda a cor do cabelo, né? Alguns reduzem, outros ficam mais brancos. Eu não sei o que é pior. Eu acho que é perder o que tem, né? Os brancos a gente dá um jeito, né, pastor? Faz aí umas luzes inversas e fica mais bonitinho. Irmãos, é muito bom. É muito bom estar de volta, é muito bom poder compartilhar com os irmãos aquilo que eu mais gosto de fazer, que é a palavra, que é o estudo da palavra, que é poder compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É para mim um motivo de muita alegria, é um motivo de muito prazer estar aqui. E a minha oração é que o Senhor, esta noite, preencha o seu coração com a palavra dEle e que a palavra dEle seja glorificada aqui esta noite. Existe um pastor muito famoso chamado Jeremias Pereira, e para quem já o ouviu sabe que ele tem umas ideias muito interessantes. E ele disse uma vez que o pregador, ele imprime na mensagem a sua característica, a sua personalidade. Mas essa mensagem só é impressa porque o Espírito Santo, de certa forma, ele ilumina e traz a palavra. E ele diz o seguinte: que a mensagem que tem o seu efeito mais eficaz é aquela que o pregador coloca menos dele e mais da palavra. E ele diz o seguinte: o sujeito faz a impressão, ele mostra a impressão do seu sentimento, das suas características, das impressões do texto, e Deus vai colocando aquilo que Deus quer mostrar. E quanto menos ele coloca a impressão e mais Deus usa a palavra, mais resultado grandioso é para acontecer. Então esse é o meu sentimento, essa é a minha oração, que eu não coloque nada do texto, não coloque nenhuma impressão, nenhuma característica minha, mas que o Espírito fale poderosamente ao seu coração. Certa vez, Deus me deu uma palavra e ela veio no momento certo. Eu estava com o coração enlutado e Deus me deu uma palavra. E essa palavra eu fiquei meditando nela 3 meses, irmãos. 3 meses trabalhando e digerindo a palavra. E o pastor da nossa igreja me deu a oportunidade para pregar. E eu falei, é hoje. E preparei a mensagem, uma semana de oração e jejum, irmãos. Jejum eu não fiz, não. É jejum espiritual. E buscando e lendo. E falei, é hoje. Subi para o púlpito, preguei 1 hora e pouco, irmãos. Eu falei, hoje eu preguei demais. Porque a impressão que a gente tem, às vezes, é diferente da impressão que a igreja tem, não é? Uma semana depois, o irmãozinho idoso, novo convertido, chegou para mim, a sua mensagem domingo passado. Eu falei, é hoje. Deus vai me presentear com elogio. E eu não entendi nada do que você falou. E eu falei, misericórdia, porque a gente acha que é pelo falar que Deus vai agir. Não é. Deus age na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. Há muitos anos atrás preguei uma mensagem aqui nesta igreja, em Apocalipse, e disse o seguinte: aqueles que vivem em pecado não herdarão o reino dos céus, nem os idólatras, nem os mentirosos, nem os beberrões. E tinha um sujeito ali fora, movido a álcool. E ele escutou aquele negócio e não bateu bem. E ele falou assim, eu vou dar um tiro naquele cara. Ainda bem que eu só fiquei sabendo que ele ia me dar um tiro depois. E tem um irmão aqui na igreja que eu não vou falar o nome dele, porque ele não usou de verdades para me proteger. E ele disse assim, olha, não mexe com ele não, que ele tem parente militar. Até hoje eu não descobri quem é, irmãos, meu parente militar, mas funcionou. Até hoje ele não me deu tiro. Onde eu quero chegar? Abra o seu coração para que o Senhor fale profundamente, através de mim, a partir de mim. Mas o que vai fazer a diferença no seu coração é a palavra do Senhor. Amém? Abramos as nossas Bíblias em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Meu amor perguntou para mim ontem, vamos fazer
uma meta para 2017. Eu falei assim, ó, se não for para emagrecer, eu topo. Porque eu estou cansado de fazer essa meta e não perder nada no decorrer do ano, irmão. Só ganho, só ganho. E eu quero te perguntar, qual é a sua meta para 2017? O que você tem pensado para 2017? Qual é a sua visão de mundo para 2017? Quais são os seus planos para 2017? E no final, então, da palavra, eu quero que você faça novamente a reflexão dessa pergunta. João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, o nosso desejo, o que preenche o nosso coração, Senhor, é que o Senhor venha falar poderosamente a nós, venha mostrar a Tua vontade, venha mostrar a Tua direção, o Teu discernimento nos nossos corações. Nós imploramos que o Senhor faça morada através da Tua palavra, através do Espírito Santo, para que saiamos daqui, ó Deus, renovados, modificados pela Tua palavra. Eu te imploro, eu te peço, no nome santo de Jesus, amém. Gostaria de trazer como tema para a meditação desta noite, irmãos, bodas em Caná da Galileia, um convidado transformando a história de sua casa, do seu casamento, da sua vida. Eu vou repetir, alguns gostam de copiar. Um convidado transformando a história de sua casa e do seu casamento. De repente eu falei uma frase muito grande, você se perdeu? Jesus, um convidado inesperado. Está complicado ainda? Jesus é top demais. Coloca essa mensagem, Jesus é top demais. Há 2000 e poucos anos atrás, estavam organizando um grande casamento, irmãos. Quem fez festa de casamento aqui? Só para mim poder ter uma ideia, para ver quem sofreu aí bastante. Tem poucos com bala na agulha aí. Irmãos, casamento é algo maravilhoso. Há 2000 anos atrás, uma moça sonhou em casar com um sujeito. E eles então resolveram fazer uma festa de casamento. Quem fez festa de casamento sabe a complicação que é. Já começa complicado no início da escolha, na escolha dos convidados, não é? Porque normalmente, eu não sei hoje, irmãos, há muitos anos eu casei. Eu não sei hoje, mas antigamente era assim. O pai da noiva pagava a festa. A noiva escolhia os convidados. Olha que confusão, tem tudo para dar errado. Como que um sujeito paga a festa e o outro escolhe quem vai na festa? E começou então essa confusão há anos atrás, e o negócio não mudou nada, até hoje é assim. Aí eles começam a trabalhar então com muita alegria, com muito entusiasmo, chamam vários convidados, aí a noiva faz aquela lista maravilhosa, né? De todas as primas que ela quer fazer inveja, porque está casando, e tem um monte de prima que está encalhada faz anos. Tem ali a lista de todos os parentes que ela não quer levar, mas tem que levar, porque a mãe quer que ela leve. Tem os primos pingus que só vai fazer feio na festa. Tem os amigos que contam piada indesejada a festa inteira, mas tem que levar essa turma. Está casando, irmãos, é uma festa, tem que chamar todo mundo. E naquela semana do casamento, aí sim, irmãos, o Ricardo e o Ju não vai ter paz, não é? É toda hora, de meia em meia hora, tem entrando um para espichar o cabelo. Antigamente era só os meninos, hoje os meninos também estão espichando. Redobra o trabalho dos caras, gente.
Então é o tempo inteiro, entra gente, sai gente, retoca a maquiagem, faz cabelo, compra roupa e fica empolvorosa o bairro, porque todas as costureiras têm que fazer vestido. Contrata o Valdinei e olha, eu vou te pagar aqui em 12 prestações suaves, mas tira a foto de tudo para mim. Não é? Não é assim casamento? E sempre tem alguém que vai fazer os cálculos. Quantas pessoas virão? Porque tem que calcular a quantidade de coxinha, de empada, beijuzinho, docinho de queijo, cajuzinho, refrigerantes, para quem não bebe bebida alcoólica, para nós crentes é só refrigerante. A quantidade de picolino, Pepsi e uma meia dúzia de coca. É uma confusão, irmãos. Isto é casamento. E estava tudo isso indo a mil maravilhas. Estava tudo planejado, estava tudo dando certo, estava tudo acertadinho. Tudo estava organizado, tudo havia sido analisado, tudo havia sido calculado. Não tinha como dar nada errado. Até que acabou a bebida. Quer estragar um casamento? Põe a maionese estragada ou deixa acabar a comida. Não estraga o casamento? Porque o sujeito fica 10 anos juntando dinheiro para fazer uma festa de casamento. O sujeito come, irmãos, até sair coxinha pelo nariz e sai falando da festa. Não comi nada. Não é? O sujeito abre 30 garrafas de Coca-Cola de 2 litros, toma Coca-Cola até ficar diabético da noite para o dia e fala, não bebi nada. Imagina acabar de verdade a bebida. Imagina acabar a comida, irmãos. Não sei quem foi um infeliz, mas alguém fez um cálculo errado. Acabou a bebida. Ou então Jesus e os seus discípulos deu conta de beber a bebida de todo mundo. Porque a Bíblia deixa para nós bem claro que estava tudo organizado. Na sua vida não é assim? Você calcula, você analisa, você faz todos os planos, faz todos os cálculos, faz todas as observações de 2017, projeta 2016 e projeta o seu 2017 e diz assim: 2017 vai ser de vitória. Não vai ter nenhum amém? Amém. Vai ser bênção. Amém. Vai ser só alegria. Amém. Vou perder peso. E não perde. Está calculado, irmãos, está tudo acertado. Da noite para o dia, a sua festa acaba. Da noite para o dia, aquilo que você calculou já não faz mais sentido. Os seus projetos já não funcionam mais. O que fazer quando a sua festa está em risco ou acaba? O que você tem que fazer quando a sua alegria, irmãos, imagina a alegria da noiva. A noiva preocupada com uma só coisa, tirar o salto alto, que estava com os pés arrebentados, e o sujeito doido para o povo ir embora para ir para a lua de mel. Não é assim casamento, irmãos? E o povo comendo, bebendo e comendo, e ninguém indo embora, e o noivo doido já com calor, tirando a roupa, querendo ir para a lua de mel, e a menina querendo fazer inveja para as amigas do bairro inteiro. Tudo isso, irmãos, a profunda felicidade. Não sei como isso é felicidade, mas é felicidade para quem está casando, não é? O pai preocupado com a quantidade de coisa que ele gastou e as prestações que ele vai ter que pagar em 48 vezes. A mãe da noiva super feliz porque a filha dela de uma noite para o dia desencalhou. Os irmãos alegres porque não tem que preocupar mais com ninguém beirando a irmã dele para namorar. Irmãos, é só felicidade, mas a bebida acabou. Acabou a alegria daquela festa, acabou aquele casamento. Já não é mais a Uanas que deu uma festa de arromba, é a Uanas que deixou a bebida acabar. Já não é Maria Teresa que marcou a história pela festa de casamento, mas é Maria Teresa que deixou os convidados com sede. Acabou a festa, quem é que vai querer ver álbum, irmãos, de casamento, com todo mundo com cara de decepção porque não tem bebida? Na nossa vida é desse jeito. Nós temos duas formas de marcar a nossa história: é ser lembrado por aquilo que é bom ou ser lembrado por aquilo que é ruim. O que fazer quando as coisas saem do controle?
O que nós vamos fazer? A quem recorrer quando não há solução? Eu moro numa cidade que tem igreja, irmão, saindo pelo ladrão. É igual aqui, né? Todo lugar tem. Mas mais do que igreja é loja de conveniência. E eu cheguei para a cidade, tem 5 meses que eu estou morando lá. Eu olhei ali, loja de conveniência. Eu falei, gente do céu, o que será que eles vendem lá? Aí eu fui descobrir. Loja de conveniência só tem cerveja e refrigerante. E eles entregam 24 horas, irmãos. É só ligar e entrega. Naquela época não tinha loja de conveniência. Acabou o vinho, meu filho, acabou a festa. Vai ligar para quem? Vai mandar o WhatsApp para quem levar bebida para a festa? Acabou. Acabou a alegria, acabou a condição de ser feliz. Somente um convidado poderá mudar a história de sua festa. Somente um convidado terá a condição de mudar a história de sua casa. Somente um convidado tem a condição de mudar a história do seu casamento. Só tem um convidado. Só uma pessoa. Daí para frente, foi só a introdução, irmãos. Todo pregador, não estou dizendo que eu sou pregador, eu gosto de arriscar naquilo que não devia, mas arrisco. Ele tem 2 termômetros para saber se a mensagem pode seguir ou não. É os que dormem e aqueles que choram. Quando tem alguém chorando, irmãos, a gente imagina Deus está tocando o coração daquele cidadão. Ele está chorando porque Deus está falando ao coração dele. E o que dorme não precisa nem falar, né? Porque a mensagem ele não está aguentando mais. Então eu peço para os que choram, chega para frente, e os que dormem, vai para trás, para a gente poder conseguir dar sequência aqui. Eu não tenho compromisso nenhum com o horário, irmãos. Eu estou de férias, segunda-feira para mim está tranquilo. Se eu atrasar aqui, desconta na conta do pastor. Da próxima vez ele prega menos. Então esse é o meu termômetro. Se houver alguém dormindo, eu paro. Se houver alguém chorando, eu dou sequência. Se eu ouvir um glória a Deus aqui até meia-noite. Como que começa essa história? Através de um convite. Presta atenção, irmão, que isso aqui é muito sério. Não adianta falar que é sério, depois eu faço uma gracinha dessa, né? Um convite vai fazer toda a diferença na sua vida. Um convite vai transformar a sua casa. Um convite vai transformar o seu casamento. Um convite vai transformar a miséria em alegria, a tristeza em felicidade. Um convite vai transformar o caos em sossego, em paz. No verso 1 e o verso 2 do capítulo 2 de João diz assim, 3 dias depois houve um casamento. Lindo. Lá em Caná da Galileia. Achando-se ali quem? Leia para mim, irmãos, enquanto eu tomo água. Quem estava ali? A mãe de Jesus. Aí o texto diz assim, verso 2. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Vocês entenderam bem como é que está essa colocação aqui? Quem era a pessoa mais importante a ser convidada para aquela festa? Quem foi? Maria. A pessoa mais importante não foi Jesus. A Bíblia diz que Maria estava ali naquele casamento. Jesus foi de lambugem. Eu achei que era lambuja. Um professor de português me corrigiu. É lambugem. Jesus foi de penetra. A Bíblia diz que Maria estava naquela festa. Mas Jesus também foi convidado. E eu imagino, irmãos, eu não estava lá não, mas eu imagino que na hora de fazer a lista dos convidados. Aí a mãe da noiva, mais a noiva, fala assim, vamos fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Maria, eu imagino que não era amiga da noiva. Maria já estava na idade avançada. Jesus aqui começa o ministério com 30 anos. Se Jesus tem 30 anos, ela teve com 20, era com 50 anos já. Cálculo rápido, irmãos. Maria com 50 anos, ela não vai ser amiga da noiva, ela vai ser amiga da mãe da noiva, eu acho. Não está na Bíblia não, irmãos, eu estou achando. Na hora de fazer a lista, aí a mãe da noiva fala assim, tem que chamar Maria. Não, Maria não. Não, por que Maria não? Maria é minha amiga. Não. Maria tem um filho chamado Jesus. Esse Jesus está dando polêmica aqui na região inteira. Ele começa a falar uns negócios esquisitos. Do nada ele começa a pregar, vai estragar minha festa. Não está aqui não, irmãos, é eu que estou viajando aqui no meu pensamento. Para piorar a situação, Jesus agora está andando em gangue. Tem 12 peão que está andando para cima e para baixo com ele. Para onde ele vai, tem 12 peão andando junto, gente. É pescador, é ladrão, é cobrador de impostos, é só gente ruim, eu não quero ninguém
desse naipe da minha festa. Você acha que não passou na cabeça dela isso? Então eu acho que passou, irmãos. Se não passou, eu coloco aqui que passou. Na hora de fazer a lista, Jesus então entra por tabela. Ele só foi porque Maria é mãe dele. Simples, simples assim. E eu imagino então que esse convite fez toda a diferença. Jesus só foi convidado porque Maria estava lá. Eu fico pensando se a amiga da mãe da noiva não fosse Maria. Fosse, por exemplo, Isabel, mãe de João Batista. Que confusão que João Batista ia fazer nesse casamento, não? Gente, não tem gafanhoto não, frito? Só como gafanhoto, sujeito. Todo rasgado, roupa de couro, falando mal de todo mundo, pregando no meio do casamento, fazendo aquela confusão e tinha estragado a festa da noiva. Imagina se a mãe de João e Tiago, olha, eu queria que Tiago ficasse à direita do noivo e João ficasse à esquerda da noiva, porque eu quero que os dois saiam na foto. Olha a confusão que ia arrumar. Não, mas convidaram Maria. Maria então leva Jesus. Um convite faz toda a diferença. Alguém, presta atenção, irmãos, agora isso aqui é muito sério. Alguém precisa levar Jesus para a sua casa. Está entendendo? Jesus só estava ali porque Maria levou. Ele não foi convidado. Ele entrou de penetra. Que penetra gostoso para entrar numa festa, não? Na hora que o troço estava todo desarranjado, ela arranja. É por isso que eu digo, alguém tem que levar Jesus para a sua casa. Alguém tem que levar Jesus para a sua festa. Alguém tem que levar Jesus para o seu casamento. Tem que levar. E esse alguém, deixa eu te dar uma notícia ruim aqui. Esse alguém é você. Você vai esperar quem levar Jesus para o seu casamento, meu querido? Seu marido? O sujeito está preocupado em perder barriga em 2017. É ele que vai levar? É você, minha amada. De repente o caso aqui é o contrário, né? De repente é você que é marido levar, porque a sua esposa está preocupada em 1001 coisa, menos servir a Jesus. A responsabilidade de levar Jesus para o seu casamento é seu, é sua responsabilidade de levar esse visitante ilustre. Uma outra coisa que eu aprendo com essa festa aqui, irmãos, eu aprendi um monte de coisa. Então, de repente, se você sair daqui sem entender nada, e o ano que vem, se eu pregar de novo, você me cumprimentar e falar, só não entendi nada que você falou. Eu vou perguntar, o que eu preguei? Eu aprendi algo maravilhoso aqui. Tenha acesso às informações íntimas. Presta atenção, irmãos, não é ser mexeriqueiro, não. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Se liga. Tem acesso às informações íntimas. Quem é que leva a notícia para Jesus que acabou o vinho? Quem? Maria. Por que Maria leva a notícia que acabou o vinho? Você nunca parou para pensar nisso, não? Eu parei para pensar, falei, gente, mas o que Maria tem a ver com o vinho que acabou? Maria não era mais alguém que ia tomar Coca-Cola? De graça, 0,800, por que Maria leva essa notícia para Jesus? Porque de alguma forma ela tinha acesso às informações íntimas daquela casa. Maria conhecia a intimidade daquela casa. Conheça a intimidade da sua casa. Conheça a intimidade do seu lar. Irmãos, às vezes sua esposa está doente do seu lado, você não está enxergando. Às vezes seu marido está de cabeça enfiada no lamaçal do pecado, você não viu. Seu filho está cada vez mais desviado, e dessa vez sim, andando com gangue, você nem percebeu. Sua filha está passando de mão em mão, você nem percebeu. Conheça as intimidades da sua casa, saiba o que está acontecendo, saiba que está faltando desde o vinho até o pão. Tenha as informações íntimas. Maria poderia ter chamado todo mundo o mestre-sala. Olha para você ver que festa chique. Tinha um mestre-sala. E eu fiquei pensando, o que é um mestre-sala? É duas coisas, irmãos, que esse texto aqui eu fiquei me perguntando durante quase um mês. Primeiro, o que fazia um mestre-sala? Você já parou para pensar o que faz um mestre-sala? Hoje é fácil, do carnaval, né? Mas não tem nada a ver com o carnaval. Outra coisa que eu fiquei quase um mês perguntando, o que é metreta? Você viu aqui o metreta? Você nunca parou para pensar o que é metreta, não, irmãos? Não, né? Depois nós vamos na metreta. Vamos primeiro aqui no mestre-sala. Era o promoter. Já ouviu falar de promoter? É aquele cidadão que ganha só para organizar a festa. Ela poderia ter ido no promoter ou no mestre-sala e falar, acabou o vinho. Ela não foi lá nele.
Poderia chegar para o pai da noiva: ô irresponsável, você calculou errado a quantidade de vinho para a festa. Não, eu calculei certo, você que trouxe 12 marginal para beber. Ia ser uma confusão, não ia resolver nada. Ela poderia simplesmente chegar para o pai da noiva e falar assim: ó, resolve. Ou então chega na mãe da noiva, que sempre é mais cuidadosa, sempre tem algo escondido na manga, falou: acabou o vinho. Aí dessa vez não tem como é que vai guardar vinho, né? Não. Maria foi para quem? Maria foi procurar a Jesus. Não é estranho? Se Maria não tinha nada a ver com o vinho que acabou, por que Jesus teria? Não é? Por que Jesus teria algo a ver com o vinho da festa que acabou? Eu fico imaginando na festa, irmãos, festa é tudo igual, né? Tem ali o pessoal que fica mais perto da cozinha, de onde sai o salgado, que é os primeiros a ser servidos. Né? Ali é os que comem primeiro e bebem primeiro. Tem o pessoal que fica no meio do caminho só para atrapalhar o garçom passar. E fica aquela mesinha no canto assim, que é os penetrinha, né? Aqueles que não é amigo do noivo nem da noiva e nem sabe por que está ali. Então eu fico imaginando que Jesus estava lá no canto da festa. Eu tenho uma imaginação muito fértil, irmãos. Muito fértil a minha imaginação. Eu vi Jesus olhando para Maria, vendo Maria, vindo para o lado dele, imaginou só uma coisa: mãe vai me arrumar serviço. Não é assim? A função da mãe não é essa? A função da mãe é arrumar serviço. Irmãos, Montes Claros, 40 para churrasco para a mãe. Passagem de ano. Mãe serve para isso, e o filho serve para quê? Sempre para colocar em posição, né? Não dá para fazer. E eu fico imaginando Maria em direção à mesa de Jesus, João ou Tiago, que é os mais íntimos, e vem a Maria. O que mãe vem caçar aqui de novo? Ela chega para Jesus e fala assim: o vinho acabou. O vinho acabou. Ele fala assim: mulher, o que eu tenho contigo? Deixa eu parafrasear e trazer para os dias de hoje. O que eu tenho a ver com isso, mãe? Traz uma coca para mim. Acabou o vinho, eu tomo coca. Não tem nada a ver com isso. Maria olha para ele com aquele olhar crítico, né, que só a mãe sabe fazer. Você sabe o que eu estou dizendo, né, irmãos? Aquele olhar assim que você fica assim: o que eu faço agora? Eu corro, eu entro num buraco ou eu morro? Aquele olhar. E sai. Ela pega e chega para o servente e fala assim: olha, presta atenção, vou falar uma vez só, que eu sou amiga da mãe da noiva. Tudo o que ele disser para fazer, faça. Sabe o que Maria ensina para nós aqui, irmãos? Confie em Jesus, mesmo que ele diga não. Está prestando atenção? Confie em Jesus, mesmo que ele diga não. Jesus, 2017, eu quero emagrecer. Não, eu confio em ti. Jesus, 2017, eu quero desencalhar, arrumar um namorado. Não, só para 2035. Eu confio em ti. Confia, meu amado. Confia em Jesus. Confia em Jesus, mesmo que ele não responda na hora ou diga não. O verso 4 ele fala assim: não tenho nada com isso. Ainda não é chegada a minha hora. Tem hora para tudo. Jesus já determinou o horário da sua agenda por completo. Você ora hoje, só que na agenda a resposta está para 20 anos. Você ora agora, a resposta é só para aqui a 10 anos. Você ora agora, a resposta já saiu, já faz 2 dias, você não viu. Por quê? Porque não tem hora para nós, tem hora para Jesus. Jesus já tem a sua agenda preenchida por toda a eternidade. Maria sabia disso, porque mesmo recebendo a resposta não, ela diz: confie nele e faça tudo o que ele vos disser. O que eu quero dizer para você, meu querido, é porque só existe 3 formas de Deus responder a sua oração. Ou é sim, e eu já falei isso aqui, eu acho, na última vez que eu preguei, é não, ou espera. Todas 3, Deus está te respondendo, é talvez você que não está entendendo, ou não está ouvindo. Ele vai dizer não e acabou a história, você parte para outra. Ele vai dizer sim, você vai glorificar e vai partir da mesma forma. Agora o que demora, o que dói, o que angustia é o espera. E ela transitou, ela trafegou por essa espera aqui. Vamos seguir. Ela então passa perto do servente e fala assim: presta atenção, irmão, que o negócio vai ficar bonito é agora. Pelo menos para mim, tá? Estou querendo expectativa falsa em ninguém. Para mim, fica bonito é agora.
ela passa perto dos servos e fala assim: faça tudo o que ele disser, tudo. Se eu sou servo, e passa a Maria e fala isso, a primeira pergunta que eu ia fazer é, primeiro, por que ela está me dando ordens, não é? O que Maria tem a ver com a história, gente? Amiga da mãe da noiva. Faz toda a diferença. Jesus então olha para aqueles servos. A Bíblia não fala o que acontece desde o momento que Maria sai da mesa até o momento que Jesus começa a trabalhar. E ele fala assim: não é chegada a minha hora. E a gente vai entender isso aí depois. E ele fala assim: faz tudo que ele manda. A primeira coisa que Jesus manda, verso 7, acompanha comigo. Capítulo 2 de João, verso 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Aí eu te pergunto, um cidadão que pega 3 peixinhos e 2 pães, ou 5 pães e 2 peixinhos, 3 peixinhos, 2 milagres, eu não lembro mais, irmãos, é peixe e pão, uma quantidade assim pequenininha, que dava para matar a fome de um cidadão, e alimenta mais de 3.000 homens. A Bíblia fala que num dado momento tem 5, no outro tem 8, eu estou fazendo um cálculo aproximado aqui, irmãos. 12 cestos sobraram, multiplicou pão, multiplicou peixe. Jesus não poderia multiplicar vinho? Não dá essa taça aqui, gente. Aí vai derramando em uma, derrama em outra, derrama em uma, derrama em outra, dá para aquele pinguço, dá para aquele outro, para aquele outro, para aquele outro, vai bebendo, 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 bebendo. Pronto, resolveu o problema. Poderia. Jesus não poderia simplesmente fazer uma oração e chover vinho ali? Poderia. Jesus não poderia fazer outra oração e encher copo de vinho? Poderia. Ele fala assim: existe aqui algumas talhas, 6, para purificação. Presta atenção, irmãos. Encha a talha. Você já viu uma sugestão mais descabida do que essa? Mais descabida é o fato do sujeito obedecer. Acaba vinho e Jesus tem uma maravilhosa ideia: vai servir água para o povo. Acabou a festa de vez, né? O sujeito está tomando vinho e vai querer tomar água, irmãos? Não, de jeito nenhum. Você deve encher as talhas. Você deve encher as talhas. Por mais descabida que seja a ordem de Jesus, descabido ou descabido, pastor? Mais descabido que seja a ordem de Jesus, você tem que obedecer. Por mais confuso que seja a mostra de tudo que está sendo manipulado ou direcionado por Jesus, por mais descabido que seja, você tem que obedecer. Por mais confuso que seja o caminho que Jesus está te mandando trilhar, você tem que obedecer. Nós temos que, como servos, encher as talhas, independente da situação ou da circunstância. Por mais descabido que seja a ordem, encha as talhas. Confie na palavra de Jesus. E a Bíblia diz que eles obedeceram, irmãos, mesmo que parecesse absurdo. Eles obedeceram e foram recompensados por isso. A Bíblia diz no verso subsequente que aquelas talhas foram enchidas, preenchidas totalmente, e Jesus fez um maravilhoso milagre. Um maravilhoso milagre. E o que mais me chama a atenção é que esse milagre, o noivo está sem saber até hoje. Prestou atenção no texto? A Bíblia diz que aquele milagre foi presenciado, foi visto por um grupo seleto. Não foi todo mundo que descobriu de onde veio aquele vinho. O promotor da festa, o fotógrafo, o cabeleireiro, a noiva, de repente, nem ela sabia de onde veio aquele vinho. Onde eu quero chegar, meu querido? Existe milagre que só servo enxerga. Existe milagre, manifestação de Deus, que só o servo vê. Essa igreja já vivenciou, irmãos, e olha que já tem uns 20 anos que eu saí daqui, essa igreja na minha época vivenciou maravilhas, prodígios e sinais, coisas maravilhosas e que muitos de nós não viu. Porque quem vê é o servo que tem a coragem de dar a cara para bater e encher as talhas. Se o servo não enche a talha, ele não veria um milagre maravilhoso de Jesus. Há milagres que somente os servos veem. Há manifestações que só o servo vê. Somente o servo experimenta. Somente o servo sabe de onde vem. Está me entendendo? Só o servo. Outra coisa que me chama muita atenção neste texto
tenha recursos e reservas. Tenha recursos e reservas, para que Deus te use como servo. Naquela casa a Bíblia diz que tinha talhas, 6 talhas, e água, né, irmãos? Porque encheu 6 talhas com água. O que você tem para ser usado? O que você tem entregue para ser abençoado? Como você se coloca na presença do Senhor para ser um veículo abençoador? Tenha reservas e recursos. Quando eu falo reservas e recursos, irmão, não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando é de talha, eu estou falando é de água, é de coisa simples, coisa que o dinheiro às vezes não faz diferença nenhuma, está entendendo? É coisas que o dinheiro não precisa comprar, é disposição, é visão, é saber que essa bateria aqui, irmãos, é um instrumento de Deus para salvar almas, é saber que esse teclado aqui, irmãos, é instrumento de Deus para salvar almas, não saiu do seu bolso não, foi da igreja. Tenha recursos, tenha água, meu querido. Jesus batendo papo com a mulher certa vez, uma mulher que Jesus nem podia bater papo com ela, que ia sujar o nome dele lá. Ele resolveu bater um papo com essa mulher. Pediu água, e a mulher tinha água. Presta atenção. Me dá água. Você, judeu conversando comigo, não pode. Deixa eu encurtar a conversa. Ele fala assim para ela, você pode me dar essa água aqui, que eu bebo, e logo, logo vem a sede. Mas eu tenho a água que jorra para a vida eterna. É essa água que o servo tem que ter, é esse comprometimento, é esse desejo de acertar, é esse desejo de ser fiel, é esse desejo de ver os milagres de Jesus acontecendo. Seja um servo com recursos para entregar a obra. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, meu querido, Jesus sempre terá o melhor para o final. Sempre. Jesus sempre terá o melhor para o final. Tem sido momentos difíceis, irmãos. Anos difíceis. Problemas, dificuldades, angústias. Tereza estava dando testemunho ontem, o Hélio Fale saiu daqui, prontos para ter uma vida nova, uma vida diferente. Olha, irmãos, um prego. Mudou a história inteirinha, de um ano inteiro, de 2 servos de Deus. O que eu estou te dizendo, meu querido, que de repente você faz um monte de plano para 2017, pisa no primeiro dia útil e já vem uma bomba. O que eu estou te dizendo, que todas as coisas podem cooperar para te destruir, mas tenha na sua casa, no seu casamento, na sua festa, esse convidado que de repente foi até inesperado, mas deixou de ser. O que eu quero te dizer é que Jesus sempre terá o melhor para você, mesmo que a situação esteja caótica, mesmo que as portas se fechem, Jesus tem o melhor para o final. Se não é ainda o melhor, porque não é o final. Mês passado eu estava pregando na igreja, o pastor pediu para que eu pregasse para os jovens e adolescentes. Oi, irmão, é confusão? Eu não tenho o dom de Danilo, não. Os irmãos que me acompanham desde isso, a única coisa que eu não vi nessa igreja aqui foi dar aula para criança, né? Porque eu ficava com medo de sair preso, irmãos. Não tem talento nenhum. E ele pediu para que eu falasse sobre o turista nesse mundo conturbado. Eu falei, não é difícil, é simples, todos nós somos turistas. E eu usei o texto, Salmos de Moisés, que ele fala assim, olha, tudo aqui é passageiro. Estou parafraseando para a linguagem de hoje, irmãos. Tudo aqui é passageiro, vai passar. Os nossos dias é no máximo 70 anos, muitos pela robustez, chega aos 80, passou disso é câncer e enfado. E eu falei assim, irmãos, chega a 70 anos, você já está pronto para morrer. Aí eu lembrei, irmãos, que tinha um mês que o pastor tinha feito 71. Eu falei assim, pastor Paulo Baldorf, desculpa, o senhor está enxutando, pastor, o senhor não vai morrer por agora não, mais uns 30 anos ainda. Mas é assim, irmão, você tem que estar preparado para qualquer coisa a qualquer hora. Quando Jesus nos chama, ele fala assim, olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer disserção, eu vim trazer espada. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si
Negue-se a si mesmo a cada dia, pega a sua cruz e segue. Jesus prometeu, foi cruz, foi espada, foi angústia, foi tribulação. Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, Ele ainda tem a misericórdia em nos dar dias de felicidade nessa terra. Mas nós viemos para cá foi para sofrer, meu querido, porque você é servo, você tem que estar com a mão calejada de encher talha, você tem que estar com a mão enrugada de tanto colocar água, você tem que estar com a mão cansada de tanto servir taça para o mestre sala beber. Mas Jesus sempre terá o melhor guardado para nós, amém? Ele sempre terá o melhor para nós. O melhor vinho é para depois. Presta atenção. O melhor vinho sempre será para depois. Sempre será para depois. Os especialistas, os estudiosos dizem que o melhor vinho tem que ser dado primeiro. Porque o cara bebe o bom vinho, fica empolgado, depois, dependendo da quantidade de taça que ele bebeu, você pode dar álcool para ele que ele não vai perceber. Diz os especialistas. Mas Jesus, ele entende claramente que o melhor vinho é para depois. O seu casamento melhor é depois. Não é não, irmãos? Amém? Amém. Esse amém não foi forte igual o outro, não. Se não está melhor do que o iniciou, irmãos, está faltando um convidado lá. Desculpa eu te falar, mas eu tenho que ser franco. Se o seu casamento não melhorou, desde o dia que você entrou no altar e fez 1 milhão de juras aqui, que se você não tomar cuidado, torna tudo mentira, você tem que chamar o convidado para a sua casa. Não chama a sogra não, Maria não, chama Jesus, o convidado ilustre, para ele fazer o seu casamento ser melhor do que quando iniciou. Se a sua casa está bagunçada, chama Jesus para entrar nela, porque só Ele pode arrumar essa confusão, essa bagunça que você fez. Se você perdeu a alegria, meu querido, você já não tem mais ânimo, você já não tem mais satisfação com nada, esse banco mal diferença faz para você, diferença nenhuma, aliás, ou está sentado aqui ou em qualquer outro banco de praça, para você é a mesma coisa, você perdeu a alegria, a satisfação de ser servo. Peça a Jesus para entrar nessa festa, porque essa festa do servo não falta comida, não falta vinho e não falta alegria. Jesus tem que estar nessa festa. Sempre sirva o melhor. Sirva o melhor vinho para sua casa. Sirva o melhor vinho para sua esposa. Tem marmanjo, irmão, que elogia todo mundo, menos a esposa, gente. Pelo amor de Deus, o melhor vinho é para a esposa. Pode até elogiar os irmãos, mas o primeiro elogio é para a esposa. Meu bem, você está maravilhosa. E vai estar, irmãos, porque o vinho é o melhor. É Jesus que está te dando esses olhos. Meu bem, você está esbelto nessa camisa, dá para estourar uma pulga. É o melhor vinho para a sua casa. Não estou dizendo para você mentir não, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Profetiza, porque daqui a pouco a barriga diminui. Mas o melhor é para a sua casa, meu querido. O melhor vinho é para a sua casa. Quantos guerreiros de fé têm tirado milhares e milhares de famílias do poço e tem perdido a sua, porque ele pega o melhor vinho dele e leva para a igreja e deixa a sua casa com vinagre. Traga esse convidado para a sua festa, para a sua casa, para o seu casamento, para mudar tudo, para fazer tudo melhor. Cheguei na metreta. Vocês nunca perguntaram o que é metreta, não, gente? A Bíblia diz, irmãos, que existia ali 6 talhas, que cabia cada uma delas de 3 a 4 metretas. Olha que coisa linda. Metreta era uma unidade de medida daquela época para líquidos e fluidos. Eu pesquisei, irmãos, porque eu estou falando bonito assim. Então, uma metreta cabia, irmãos, de 30 a 40 litros. Presta atenção, vamos fazer cálculo agora. Se cabia de 30 a 40, eu vou usar o 40, que dá mais, que aí fica mais bonito o milagre. Se é que não precisa disso, né? Mas para ficar mais bonito o milagre. 40 litros é uma metreta.
E cada talha cabia 3 metretas. Eram 6 talhas. Então, irmãos, era 720 litros de vinho. Aí eu fui fazer o cálculo rápido e falei, gente, quantos litros de refrigerante o sujeito consegue beber? Coca-Cola a gente consegue uns 2 litros assim numa sentada, não consegue? Eu vou contar, pastor. Fui na casa do pastor almoçar, toda vez que eu vejo eu dou uma serrada lá. E ele fez um suco, ele falou assim, ó, depois você tomar esse suco, nunca mais você toma Coca-Cola. Tripliquei a quantidade de Coca-Cola que eu bebo, irmãos. O suco que ele fez era muito ruim. Ele falou assim, mas é bom para a saúde. Eu falei, pastor, isso aí ressuscita até defunto, mas não dá para beber. E o falso do Arlen, você estava lá. Não, pastor, gostei. Eu não sei se ele gostou não, mas ele bebeu um copão. 720 litros, irmãos. Eu falei assim, se o sujeito bebe 1 litro de vinho, tinha no mínimo vinho para 720 pessoas. O que eu quero dizer? Não estou falando que Jesus está incentivando a bebida, que Jesus está incentivando o cara a chapar o coco. Não. O que eu estou dizendo, irmãos, que uma festa que estava fadada ao fracasso se tornou a festa mais popular de todos os tempos. Uma festa que já estava terminada, acabada, game over para ela, se torna uma festa que os convidados tiveram 720 litros do melhor vinho que se já viu naquela terra. O que eu quero dizer para você, meu querido, que Jesus, Ele é aquele que entra na sua festa michuruca e faz uma festa de arromba. Jesus é aquele que entra no seu casamento que já terminou e restaura, e floresce, e faz crescer, e faz revigorar. Jesus é aquele que, ao ser convidado para entrar na sua casa, Ele transforma aquele inferno em um pedacinho do céu, porque Jesus tem o melhor para a sua vida. Jesus é aquele que deve fazer parte da sua festa e da sua casa. Uma festa que já tinha acabado se torna uma maravilha. Um promoter chama o noivo para dar um esbregue no cara. Ó, para você ver que confusão que Jesus arrumou. Não precisava ser também o melhor vinho, né? Podia ser um Canção Nova, um Sangue de Boi, um Dom Bosco, né? Não, ele vai colocar logo o melhor vinho, só para poder trazer dificuldade para o noivo. O mestre-sala, cheio de conhecimento, chama o noivo. Rapaz, como é que você faz um negócio desse? Rapaz, você está complicando minha festa. Se ele é o promotor da festa, é ele que deve determinar o que entra primeiro, o que entra depois, o que come primeiro o salgadinho, as coxinhas, que é mais barato, depois você traz as empadinhas de frango, a tupiri, depois você traz as empadinhas de camarão. Na hora que o povo já não estiver aguentando mais, aí você traz o patezinho de salmão em cima daquele pãozinho que não dá nem para ver, porque o povo já está com a barriga cheia. Complica a festa, pega o melhor vinho e deixa para depois. Ele vai dar um esbrego no noivo, como é que você deixa o melhor vinho para depois, rapaz? Você está complicando minha vida inteira. Jesus é assim, meu querido. Ele não quer saber se é início de festa, se é meio de festa, o que ele quer é fazer sua festa bombar. Ele quer fazer sua festa virar uma maravilha. E para encerrar, o que eu não consigo entender, nesse texto até que eu entendo, irmãos, porque Jesus aqui era um marginal, né? Para essa época aqui, Jesus era um marginal. Chefe de gangue. Era Jesus na frente, 12 marginal atrás, protegendo ele. Por onde ele passava, esnobe, ninguém podia encostar. Se quisesse pegar na orla da vestidura, tinha que bater em meia dúzia de marginal. Era assim que as pessoas viam Jesus naquela época. Eu até entendo que naquela época o noivo e a noiva não chamou Jesus para entrar na festa. O que eu não consigo entender é como nós hoje, nos nossos dias, com a confusão que tem, com o conhecimento que nós temos de Jesus, com as maravilhas que nós temos visto Jesus fazer, a gente não convida Jesus para entrar. É isso que eu não entendo. Eu não entendo, meu querido, com tanta pornografia neste mundo, você não chama Jesus para sentar do seu lado na hora de olhar a internet. O que eu não entendo é você fazer uma festa para milhares de pessoas e não chamar a pessoa mais importante para essa festa, que é Jesus. E quando então eu olho Apocalipse capítulo 3, vai lá comigo, irmãos, para encerrar aqui.
encerramento meu, irmãos, é no mínimo 15 minutos. Apocalipse capítulo 3. Um texto muito conhecido, meu querido. Que às vezes a gente usa esse texto aqui erroneamente. Quem é que nunca falou assim: ó, sujeito, é a hora de aceitar Jesus. Jesus está à porta aí? Se você conhecer, né? Reconhecer, você abre a porta, ele entra. Não é assim? Vamos ver o que o texto está dizendo para nós aqui da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja da Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras. Verso 15: que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: eu estou rico e abastado, não preciso de nada, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho vinho na despensa, tem milhares de coxinha para a festa, não preciso de Jesus para nada. Não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és o quê? Infeliz. Sim, você é infeliz, você é miserável, pobre, cego e nu. E você acha que não precisa de Jesus? As igrejas hoje são verdadeiramente as igrejas de Laodiceia. Acha que tem dinheiro, acha que pode comprar qualquer coisa, acha que pode montar tudo, que é feliz, tem um louvorzão, faz todo mundo pular e gritar, acha que é feliz, e Jesus vira para nós e diz: vocês são pobres, miseráveis, cegos, nus. Aconselho-te que de mim compres ouro fino, refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Este ouro aqui, irmão, só Jesus pode dar. Só Ele pode fornecer. Compre de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha, a tua nudez. E colírio para você enxergar, ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se és, pois, zeloso, e arrepende. Aí algo que me chama a atenção extremamente: eis que estou à porta e bato. Se no meio dessa multidão de gente que está aqui dentro, alguém ouvir a minha voz, conhecê-lo e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Alguém tem que levar Jesus para sua casa. Alguém tem que ouvir a voz de Jesus e abrir a porta. Alguém tem que transformar a sua tristeza em alegria. Alguém tem que abrir o coração e falar: Jesus, eu sou servo, traga as talhas para que eu possa encher. Alguém tem que olhar para Jesus e dizer: olha, Jesus, eu estou pronto aqui para ser purificado. Quando eu disse, irmãos, que Jesus poderia fazer qualquer milagre, ele pega o caminho mais difícil. Aqui é o primeiro milagre de Jesus. Me dá mais 30 segundos. Ele olha para o canto da casa, porque tinha recursos, e ele vê as talhas. A Bíblia fala que aquelas talhas eram utilizadas para a purificação. Sabe o que é isso? Era utilizada para lavar, para limpar, tanto para dormir, quanto para as festas, para os cultos, para os serviços de sacrifício. Ele pega aquelas talhas de purificação para nos mostrar, irmãos, não está falando na Bíblia aqui não, isso Deus tem me mostrado. Ele pega aquelas talhas de purificação para dizer: olha, acabou o sacrifício de cordeiro, acabou tristeza, acabou angústia, acabou pecado. Eu sou aquele que purifica. E ele transforma a água, que é símbolo de purificação, e vinho, que na nova aliança representa salvação, representa renovo,
que pela graça representa novidade de vida. E eu quero perguntar para você mais uma vez. Mais uma? Pela segunda vez. Qual é o seu plano para 2017? Qual é a sua estratégia de vida para o próximo ano? Como você está preparado para lutar as lutas que chegarão e virão? Quem estará na sua casa para te dar o consolo e o conforto e mudar a sua situação? Quem estará na sua festa para tornar essa festa michuruca, essa alegria passageira, que não serve para nada, numa alegria verdadeira, de renovo, de esperança, de consolação? Quem você convidará para fazer parte da sua casa? Feche os seus olhos, meu querido. Senhor, meu Deus e Pai, este momento, ó Deus, é um momento de renovo. Deus, em nome de Jesus, faça com que o Teu Santo Espírito venha trabalhar o coração de cada um que está aqui, a iniciar do meu, ó Pai. Quebre todo o coração duro, quebre toda má vontade, quebre, ó Deus, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, em nome de Jesus. Ó Deus, quantas vezes nós temos vivido uma vida de fracasso, porque nós achamos que temos dinheiro, porque nós achamos que temos posses, nós temos o controle da nossa vida, mas não temos, porque é só acabar a bebida para a festa acabar, é só chegar uma tribulação para perdermos o controle das nossas vidas, ó Pai, é só chegar, Senhor, uma enfermidade para perdermos a paz, é só chegar, ó Deus, um câncer na nossa casa para desestruturar a nossa família. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, faça com que na nossa casa, na nossa festa, no nosso casamento, a pessoa principal, o convidado especial seja Jesus. Porque com Jesus nesta casa, meu Deus, não há como ter tristeza mesmo em meio às dificuldades. Não há como a tristeza mesmo em meio às tribulações, porque o Senhor é o vinho novo, o melhor vinho que renova, que restaura. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não sei como essas pessoas entraram aqui, mas eu sei como elas podem sair, ó Deus. Em nome de Jesus, faça com que o Teu Santo Espírito derrame a graça do Senhor sobre o coração de cada um dos meus irmãos nesta noite. Renove, traga conforto, traga alento, traga alegria ao coração de cada um, e que o nosso plano, o nosso alvo de 2017 seja um só. Em nome de Jesus, ó Pai, faça com que o Espírito Santo coloque no nosso coração, que Deus esteja abençoando poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É para mim um motivo de muita alegria voltar a essa igreja, irmãos. E mais alegria ainda, poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Para quem não sabe, o Damon é filho dessa igreja. Nasceu ali na praça. O parto dele foi feito ali na praça do Maracanã. Foi isso mesmo? Foi. É através de um trabalho de jovens da igreja, né? A gente levava uma banda para a praça, né, que era, cantava e tocava desafinado. Bastante. Né? Vocalista desafinado, mas estava lá na praça fazendo, né, o que sabia fazer na época e com o recurso que tinha para a época, né? Não sei se o Rogério estava nessa época. Estava, Rogério? Estava também. Estava chegando. Tá certo. Pois é. E assim, Damon, passando por perto lá, viu aquele movimento, e aquele movimento o atraiu, e isso transformou-o em filho de Deus e pregador do Evangelho. Amém. Ovelha minha. Amém. Vamos orar e agradecer? Vamos ficar em pé?
Os músicos já podem subir para a gente também cantar o último cântico. Ao final, nós vamos, eu e o Damon e eu, estaremos lá no portão para abraçar os irmãos, né, e abençoar a nossa volta para casa. Oremos. Deus querido, maravilhoso Pai, eu te agradeço por esse momento tão singular de derramamento do Teu Espírito Santo sobre esta casa e também por podermos ouvir a Tua doce voz, por intermédio do Teu servo, Damon, que foi instrumento do Senhor e canal de bênçãos para que o Senhor chegasse ao nosso coração. Eu te agradeço pela palavra boa, semente viva que veio até nós. Que o Senhor nos dê então essa disposição para abrirmos a nossa casa para que Jesus faça morada. E que também sejamos instrumentos do Senhor para levar Jesus para a casa de outras pessoas. Que o Senhor abençoe o Damon, dando a ele sempre poder, autoridade espiritual. Também a tua proteção, não tão somente a ele, mas também a sua esposa e filhos. Agradeço a ti, Pai, por esse momento tão singular de encontro que o Senhor promoveu entre nós e o Senhor neste lugar. Que a graça do Senhor permaneça sobre nós hoje e sempre. No nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar ou podem ficar de pé, porque a gente vai cantar agora. É de pé ou sentado?